Semana passada nós tivemos um aumento da taxa Selic de 4,25% para 5,25%. É outro aumento consecutivo expressivo ao longo de 2021 e, como sempre, muitas pessoas começam a ter diversas dúvidas sobre o que fazer com os investimentos. Será que deve vender as ações para investir em renda fixa? Será que a poupança agora começa a valer a pena? Começa a fazer sentido? Então, em virtude dessas dúvidas, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar o porquê dos aumentos consecutivos na taxa Selic e principalmente como vocês vão conseguir potencializar os seus ganhos na renda fixa, conseguindo ganhar até 3 vezes mais do que investindo na poupança. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, acione o sininho para receber o aviso de todos os vídeos novos, compartilhe com todas aquelas pessoas que vocês sabem que precisam entender o impacto da taxa Selic nos investimentos e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o aumento da taxa Selic, como ela impacta os seus investimentos e como vocês vão conseguir potencializar os seus ganhos em renda fixa. Mas como sempre, antes de entrar diretamente no assunto, nós precisamos dar um contexto do porquê o aumento da taxa Selic. E um dos principais motivos, pessoal, do aumento da taxa Selic é o aumento da inflação. Ao longo dos últimos 12 meses, a inflação chegou num patamar de 8,35%. E o que significa isso? Significa que se no ano passado, com R$1.000, você comprava uma quantidade X de coisas, nesse ano você vai precisar de R$ 1.083,50. É um aumento expressivo, é um aumento significativo e isso se dá em virtude de diversas situações ruins que está passando no nosso país, tá certo? A gente tem uma crise política com diversas investigações de fraude e corrupção do governo, uma crise fiscal muito grande, com um endividamento muito forte do país. A gente tem uma crise sanitária causada pela pandemia do coronavírus, uma crise hídrica que está fazendo com as escassez de chuvas, faz com que as hidrelétricas não funcionem e as termoelétricas tenham que entrar em operação, e isso aumenta o custo da energia elétrica. Mais recentemente a gente teve a questão da geada queimando algumas plantações, aumentando os preços dos alimentos, tá certo? Então é um conjunto de fatores que realmente impacta muito forte a inflação no nosso país. E para combater esse aumento da inflação, o Comitê de Política Monetária, o Copom, um órgão do Banco Central, ele aumenta a taxa Selic. E como é que isso funciona, pessoal? A Selic é a taxa básica de juros da economia, tá certo? Ela é que rege ali todas as outras taxas que tem no mercado, como por exemplo taxa de financiamento, taxa de cheque especial, taxa de crédito consignado. E a taxa de juros básica de juros da economia, a Selic, ela é que dá a rentabilidade dos investimentos em renda fixa. E a renda fixa, pessoal, quando a gente investe em renda fixa, a gente está emprestando nosso dinheiro para outros agentes, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente compra títulos públicos, a gente está emprestando nosso dinheiro para o governo, para que ele invista na infraestrutura, na economia do país. Quando a gente compra, por exemplo, CDBs, que é o Certificado de Depósito Bancário, é um título privado de bancos, a gente está emprestando dinheiro para esses bancos para que ele empreste a outras pessoas e a outras empresas também. E o que acontece? Com o aumento da taxa de juros, isso se torna interessante, mais convidativo o investimento na renda fixa. E é isso que o governo quer sinalizar. Quando ele aumenta a taxa de juros, as pessoas ficam motivadas a guardar mais dinheiro, a poupar. E como as pessoas vão guardar mais dinheiro, consequentemente elas vão deixar de comprar produtos e serviços no mercado, tá certo? E como isso vai fazer com que a demanda diminua, a inflação tende a diminuir ao longo do tempo. E vamos ver então como é que ficam alguns investimentos, alguns principais investimentos da renda fixa com o aumento da taxa Selic para 5,25%. Começando pela poupança, pessoal, a rentabilidade da poupança é 70% da Selic mais a TR. Como a TR está zerada, então a poupança vai render apenas 70% de 5,25%. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai ter uma rentabilidade de 3,675%, tá certo, pessoal? Então, se a gente investisse R$1.000 durante um ano, no final do ano a gente teria ali R$ 1.036,75. Já investindo no Tesouro Selic ou num outro investimento que renda 100% do CDI, a gente vai ter no final do ano ali, se a gente investir R$1.000, R$ 1.042,50 aproximadamente. Então perceba, pessoal, como a diferença entre três principais investimentos que a gente consegue achar facilmente no mercado não é tão relevante assim, tá certo? Então você não precisa ficar agonizando ali para tentar decidir qual investimento deve escolher na hora de investir o seu dinheiro na renda fixa. Mas tem diversas outras oportunidades, pessoal, que a gente consegue potencializar nossos investimentos em renda fixa. Por exemplo, nós temos o CDB da XP, tá certo? Para pessoas novas, clientes novos que investam ali até R$10.000 até 3 meses, conseguem ter 200% do CDI, tá certo? A gente tem também a 99Pay, que é uma conta de pagamento que está rendendo 220% de CDI até R$5.000 investidos. A gente tem também o PagBank, que está com 200% de CDI para um valor de até R$10.000, tá certo? Esses são valores que até o momento do vídeo que eu estou gravando estão vigentes. Então sugiro que vocês verifiquem se realmente ainda está vigente essa rentabilidade e as condições para você conseguir esse percentual de rendimento, tá bem? Então aqui vejam só que a gente
está falando de 200% de CDI, já é algo 3 vezes maior que a poupança, tá certo? Então vocês conseguem potencializar sim de forma muito segura. A gente falou em outro vídeo aqui sobre o Nubank PicPay, vou deixar o card para que vocês assistam esse vídeo, porque é muito importante que a gente falou se é seguro ou não investir nessas contas de pagamento, qual o risco que você tem, tá certo? Então assista esse vídeo porque a gente fala muito sobre essas contas de pagamento, como é o exemplo agora do PagBank e do 99Pay, tá certo? Então assista esse vídeo que realmente vai clarear muito a mente para a gente não entrar aqui e fugir muito do conteúdo desse vídeo. Então vejam aí, pessoal, como a gente tem diversas oportunidades no mercado para potencializar os nossos ganhos em renda fixa. Eu mesmo uso o Nubank, uso o PicPay, uso o 99Pay, tá certo? Meus investimentos são na XP, na corretora, então tem diversas oportunidades que se a gente buscar no mercado, a gente consegue potencializar nossos ganhos investindo com um bom nível de segurança. Mas o mais importante, pessoal, é que nossa estratégia de investimento não deve mudar, seja qual for a taxa Selic, tá certo? O renda fixa, a gente já falou diversas vezes no canal, ela serve principalmente para dois objetivos: é formar a nossa reserva de emergência para situações que a gente tem algum problema de saúde, que a gente perca o nosso emprego ou precise gastar um valor significativo e ter o acesso imediato a esse valor, tá certo? Então a gente não pode correr o risco de guardar um dinheiro e na hora que precisar a gente tem um valor menor e ter um prejuízo enorme, tá certo? Então a renda fixa, um dos principais motivos é a reserva de emergência e o outro seria para objetivos de curto e médio prazo. Então se você vai comprar uma casa, vai comprar um carro, pagar a faculdade dos filhos, você precisa também investir em renda fixa, de novo, porque você não pode correr o risco de não ter esse dinheiro no momento que você precisar, pois pode trazer um desconforto, um desgaste, prejuízos enormes, tá certo? Então seja qual for a taxa Selic, nossos investimentos em renda fixa sempre serão os mesmos, isso não vai mudar. A gente não pode botar nossa reserva de emergência em renda variável, isso é maluquice, tá certo? Você pode ter um prejuízo significativo e se complicar demais. Então, mais uma vez, o nosso investimento não deve mudar, seja qual for a taxa Selic. A gente deve investir em renda fixa para guardar nossa reserva de emergência e nossos objetivos de curto prazo. E a renda variável, Marcão? A renda variável também não muda, pessoal. Vocês sabem que a gente defende aqui a estratégia de investimento em ações e fundos imobiliários para a construção do patrimônio financeiro no longo prazo, para formar nossa bola de neve, para a gente ter uma aposentadoria tranquila no futuro. Como sempre, e nunca me canso de mostrar esse gráfico do Jeremy Siegel, percebam como as ações são vencedoras no longo prazo. Em mais de 200 anos de dados de históricos nos Estados Unidos, a gente vê que as ações ganham dos títulos públicos, ganham do investimento em dólar e investimento em ouro, tá certo? São as ações que fazem a gente ganhar dinheiro no futuro, tá certo? É investindo em grandes empresas, sendo sócios de excelentes negócios. É assim que o Warren Buffett, que vocês sabem que a gente defende muito e é um grande ídolo que a gente tem no mercado, ele fez investimento dessa forma e construiu seu patrimônio com essa estratégia, e a gente passa aqui no canal essa mesma estratégia, essa mesma filosofia. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês o porquê dos aumentos consecutivos na taxa Selic, como a gente consegue também aumentar nossos ganhos em renda fixa, investindo em alguns produtos, investimentos como o Nubank, PicPay, 99Pay, tá certo? Vocês sabem que eu recomendo aquilo que eu faço, então eu acho que a gente consegue sim potencializar nossos ganhos investindo em alguns produtos de renda fixa com boa segurança, com pouco risco, tá certo? Mas o principal motivo aqui que eu queria reforçar mesmo é que a nossa estratégia de investimentos não deve mudar, seja qual for a taxa Selic, tá certo? Nossos investimentos em renda variável, em renda fixa, têm propósitos e têm objetivos específicos, tá certo? Então, a nossa estratégia de investimento para o longo prazo, para formar nosso patrimônio no longo prazo e criar nossa bola de neve e ter uma aposentadoria tranquila, não deve mudar em virtude dessa oscilação que a gente tem na taxa de juros, tá bem? Então, se você gostou, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal, acione o sininho para receber avisos de todos novos e até a próxima!